O que é exatamente a endometriose? A endometriose é uma condição importantíssima na saúde da mulher. É uma doença que acomete até 1 a cada 10 mulheres na idade reprodutiva, isto é, entre a primeira menstruação e a menopausa, 1 a cada 10 mulheres vai passar por essa doença. É uma complicação que ela afeta diretamente a qualidade de vida das mulheres. É uma doença inflamatória crônica, que causa dores incapacitantes e que afetam o dia a dia das mulheres. Então, assim, ela se caracteriza como uma doença que é o desenvolvimento do endométrio, que é aquele tecido que reveste o útero, que ocorre a menstruação todos os meses. E ele desenvolve-se fora do útero, no caso, né, não no seu local adequado, e levando ao acometimento de outros órgãos pélvicos, como intestino, bexiga, causando dores e afetando o dia a dia das mulheres. Como é que as mulheres podem suspeitar, né, que está nessa condição? E também, assim, quais os sintomas que elas têm? Isso. Os principais sintomas é aquela dor intensa, incapacitante, que não passa com as medicações, os analgésicos comuns, durante o período menstrual. Mas essa dor ela pode cronificar, ficar inclusive antes e após o período menstrual. A dor durante a relação sexual também é um fator importante para as mulheres investigarem. Então, assim, é importante que muitas vezes as pacientes tenham um diagnóstico tardio, porque não se atentam a alguns sintomas importantes que aparecem, não procuram ajuda, não procuram diagnóstico, muitas vezes procuram, mas não são adequadamente encaminhadas. E terminam tendo o avanço dessa doença que vai gerando mais transtorno no seu cotidiano. Acontece da mulher demorar muito tempo para perceber? Acontece do desenvolvimento da doença ser crônico, como a própria definição da doença, mas muitas vezes esse diagnóstico termina sendo tardio, porque os exames comuns, uma ultrassom transvaginal, uma ultrassom pélvica, muitas vezes não conseguem dar o diagnóstico. Então, o diagnóstico é eminentemente clínico, então, às vezes, os profissionais também têm uma dificuldade de encaminhar, de pesquisar, de fazer essa investigação de forma adequada. Então, assim, é importante, se a mulher se identifica com esses sintomas, de dor pélvica intensa, incapacitante, que atrapalha o seu dia a dia, que impede dela ir trabalhar, impede dela ter uma vida social adequada, então ela tem que procurar um ginecologista para fazer essa investigação de forma adequada. Então essa dor ela não fica ali somente no período menstrual, não? É uma dor caracteristicamente mais intensa no período menstrual, mas que com a avançada da doença ela pode se cronificar, e é uma dor que leva também quadros de saúde mental na paciente. Imagine só você sentir uma dor incapacitante todo mês, você já espera aquilo acontecer. Então, muitas vezes a paciente vem com um sintoma ansioso associado, vem com um sintoma depressivo associado, porque a dor crônica ela leva também a esse quadro afetando a saúde mental dessa paciente. Chega talvez até a afetar a rotina, né? O trabalho dessa rotina, mulher, né? O trabalho. Então, assim, imagine só, 10% das mulheres em idade reprodutiva que estão nos ouvindo sofrem de dores incapacitantes que impedem dela ir trabalhar, impedem dela sair para festejar, sair com os amigos, sair com a família. Então, assim, é uma condição que é muito prevalente e que é muito impactante na vida dessas mulheres, né? A dor é a mesma para todas as mulheres ou há uma diferenciação aí para cada, se existem tipos ou graus da endometriose? A endometriose ela existe em diferentes graus, né? A endometriose ela pode ser somente superficial, ela pode ser uma endometriose profunda. Isso depende da extensão das lesões, da extensão da doença. Inclusive ela pode afetar a fertilidade das mulheres, né? Em torno de 30% a 40% das mulheres pode ter a sua vida reprodutiva afetada. Então, assim, a questão da dor depende muito do limiar da paciente. Muitas vezes uma paciente refere uma dor mais leve, a outra refere uma dor mais intensa. E é importante a gente destacar que essa dor não está associada ao grau da doença. Muitas vezes a mulher tem pequenas lesões de endometriose e tem um quadro clínico exuberante, com muitas dores, enquanto que outras pacientes têm uma doença bem avançada e se queixa pouco dessa questão da dor. E para vocês que são médicos, né, para diagnosticar, né, identificar a doença, é preciso somente a questão da avaliação clínica ou é necessário exames? E quais, se for necessário? A suspeita clínica ela é importante, você pensar que aquela paciente possa estar passando por endometriose. Mas o diagnóstico ele é ajudado por alguns exames complementares, né? Hoje a gente tem 2 principais exames que ajudam nesse diagnóstico, que é a ressonância magnética de pelve
e principalmente a ultrassom com preparo intestinal para o mapeamento, né? A gente oferece esse exame no Santa Terezinha. Acho que muitas vezes as pacientes não têm o diagnóstico porque não têm acesso a esses exames. Exames como ressonância e mapeamento de endometriose, muitas vezes a paciente tem uma dificuldade de acesso pelo SUS. Então, no Santa Terezinha a gente oferece esse exame, que é a ultrassom, doutora Maria Tereza. É um exame que demanda muita competência, é um exame delicado, que demora horas ali aquela realização. Não é uma ultrassom transvaginal comum. Muitas vezes o colega quer pedir, não, vamos fazer uma ultrassom transvaginal simples, mas aquela ultrassom ela não vai ser suficiente para o diagnóstico. Certo. A ultrassom é uma ultrassom especializada, com preparo intestinal a priori. É um exame delicado, que demanda muita habilidade, que a gente oferece hoje na pessoa de Maria Tereza, no Santa Terezinha. Ok. Estamos falando sobre endometriose com o Dr. Caio Abrantes, médico do Hospital Santa Terezinha. O tratamento exige cirurgias, por exemplo? Não, nem sempre o tratamento exige cirurgia. O tratamento ele deve ser definido primeiramente com o que deseja a paciente. Tem duas vertentes principais: aquela paciente que está querendo engravidar, ou a paciente que não quer engravidar, ela só quer controlar os sintomas álgicos, né? Então, assim, para a paciente que não quer engravidar, que para o controle álgico, o controle da dor, a gente pode lançar mão de medicamentos. A cirurgia a gente deixa para caso esse tratamento clínico não seja suficiente, né? Então, a base de medicamentos anticoncepcionais hormonais, pode ser o DIU hormonal, enfim, são um leque de opções que a gente discute com a paciente qual seria a melhor para ela, para, de certa forma, bloquear esse eixo de menstruação que o avanço da doença se dá devido aos ciclos não inibidos. Então, a paciente, cada vez que menstrua, aquela doença vai progredindo. Então, ela tem que passar para a gente discutir qual a melhor estratégia com ela para controle de sintomas. E no caso da paciente que quer engravidar, né, enfrentando realmente a doença? Aí assim, como eu tinha falado anteriormente, de 30% a 40% das mulheres tem essa questão do impacto na fertilidade, né? E que é uma coisa também muito difícil para as mulheres. Imagine só, você além de sofrer com dores crônicas, dores incapacitantes, você ainda tem essa questão da fertilidade, que muitas vezes é algo que impacta também emocionalmente as mulheres. Então, o tratamento para esses casos depende muito também da extensão da doença. A gente tem que avaliar da característica da doença, como ele pode acometer outros órgãos pélvicos, como ovários, como trompas, como bexiga, intestino. Então, os ovários e as trompas são os órgãos anexos ali ao útero que estão auxiliando no processo da fertilização. Então, essas cicatrizes que se formam, aderências dentro da pelve, devido ao processo inflamatório, pode causar obstrução das trompas, pode causar uma diminuição da reserva ovariana. O processo inflamatório crônico também leva a não conseguir gestar de forma adequada. Então, essa avaliação tem que ser feita se as trompas estão sadias, se os ovários têm algum endometrioma, né, que são aqueles nódulos da endometriose no ovário. Então, assim, tem uma série de aspectos que tem que ser avaliado para ver a causa específica da infertilidade, né? E, diante desse quadro, avaliar se a cirurgia é o melhor parâmetro, soltar as trompas, soltar as aderências, e em casos mais avançados, somente com a fertilização in vitro. Aqui na região nossa, o índice é muito alto de pacientes, de pessoas acometidas com endometriose? Como eu disse, a epidemiologia, de uma maneira geral, é essa de 10%. E 1 a cada 10 mulheres na idade reprodutiva, ali, entre a primeira e a última menstruação, entre a primeira e a menopausa, vão sofrer com essa doença, né? Então, assim, é bem prevalente, é importante que as mulheres saibam que uma dor incapacitante não é normal. Eu vejo que muitas vezes nós temos, de uma maneira geral, como sociedade, uma cultura de normalizar a cólica menstrual, de tratar como algo comum, algo normal, mas uma dor que é incapacitante, que atrapalha no seu dia a dia, não é normal. Então, deve ser investigado. Tá certo. Uma pergunta aqui de um ouvinte. A endometriose causa dor nas costas e quadril, afetando também a região íntima? É o que pergunta aqui a senhora. Isso, assim, a endometriose, como ela se expande por toda a pelve e abdômen, ela pode causar dores cíclicas ou não, em toda a região abdominal, embaixo do ventre, assim, na pelve. A região íntima também pode ser afetada. Como eu disse, a dor durante a relação sexual é um sintoma característico. Muitas vezes devido ao desenvolvimento de focos ali no final do canal vaginal, né? Na transição entre o canal vaginal e a pelve.
Então, assim, se você sente dores incapacitantes, dor durante a relação, essa questão íntima está afetada, você deve procurar o ginecologista para investigação melhor do quadro. Ok, doutor Caio Abrantes, tem uma pergunta aqui de um ouvinte, o senhor responde, né? Claro. Zefinha, ela é da cidade de Coremas. Bom dia para a senhora. Bom dia, Levi Danta. Bom dia, doutor aí que está no programa, Levi. Levi, queria perguntar ao médico aí se uma cirurgia de endometriose, se eu sei que todas as cirurgias são perigosas, né, que nem diz, mas se é normal como uma esterectomia ou se tem algum risco, porque minha filha vai fazer a cirurgia endometriose, que eu não sei nem dizer o nome, e o nódulo está muito grande. O dela não é no útero, é no aparelho do abdômen. Aí eu queria, ela sente muitas dores no período menstrual e as dores também já estão afetando as pernas e ela não consegue fazer atividade nenhuma quando está no período menstrual, que ela ataca mesmo. Zefinha aqui de Coremas. Ok, Zefinha, um abraço para a senhora, tá? E todos os nossos ouvintes e internautas que nos acompanham na cidade de Coremas. Doutor Caio responde agora. Bom dia, Zefinha. Obrigado pela pergunta. Assim, você vê que tem uma carga da dor, né, que afeta o dia a dia da filha de Zefinha, né? A cirurgia hoje, muitas vezes, a gente parte da cirurgia minimamente invasiva, né? A endometriose é uma cirurgia que tem avançado muito, a cirurgia de endometriose, tanto no sentido de cirurgias robóticas, cirurgias laparoscópicas. Então, a tendência maior é uma cirurgia minimamente invasiva, até para que a cirurgia não cause danos que reflitam no pós-operatório também, né? Se uma paciente está fazendo uma cirurgia para controle de uma dor, se você faz uma cirurgia muito extensa, ela vai sofrer com dores também por causa da cirurgia. Então, a cirurgia ser minimamente invasiva, ter uma menor lesão de tecidos, é importante para que você tenha esse controle da dor no pós-operatório, né? Então, assim, riscos, claro que toda cirurgia tem risco de infecção, tem riscos de sangramento, mas, assim, hoje se faz de uma forma para que todos esses riscos sejam minimizados. Pelo que eu entendi, é um quadro de endometriose da parede abdominal, é uma coisa que a gente vê com frequência, né? Muitas vezes após uma cesárea, por exemplo, com o desenvolvimento após a cesárea, depois de meses, aparece aquele foco ali na parede abdominal. Mas, assim, é uma cirurgia que hoje se faz com bastante segurança, de forma a garantir tranquilidade, tanto para a paciente, tanto no transoperatório como no pós-operatório. Então, assim, a dica básica, o que ficou aqui nessa conversa é: sentiu dor, procura o especialista. E eu acredito que as mulheres elas têm que se sentirem amparadas. Nesses casos, muitas vezes você não pode se sentir, é frescura, muitas vezes a gente utiliza até termos assim, né? Não, é uma cólica, isso é normal, ela tem que continuar a sua vida, mas nem sempre é assim. Quando a paciente sofre de endometriose, é uma dor que é incapacitante realmente, é uma dor que é real, é uma dor que ela sente e que ela precisa de ajuda e nós temos aqui nessa função de propagar informação, para que ela busque ajuda, para que a gente possa diagnosticar, tratar e melhorar a qualidade de vida dessas mulheres. Quais as unidades, né, apropriadas para a paciente buscar? Por exemplo, o Hospital Santa Terezinha oferece esse serviço? Isso, como eu disse, a ultrassom para mapeamento de endometriose, hoje o Santa Terezinha é referência da região, né, para a realização desse exame. Como é uma doença que pode afetar múltiplos sistemas, então muitas vezes essas pacientes precisam ser encaminhadas até para serviços de maior complexidade, né? Então, muitas vezes, referências em João Pessoa, em Campina Grande, nem sempre a cirurgia ela consegue ser definitiva aqui no Sertão, justamente por esse quadro, muitas vezes, sistêmico, que acomete intestino, bexiga. Então, nem sempre é uma cirurgia simples. Pode ser uma cirurgia que demande ali um cirurgião digestivo, aparelho digestivo, um urologista também em sala. Então, dependendo da complexidade do caso de endometriose, nem sempre a resolutividade é presente aqui na nossa cidade. Mas dar o diagnóstico, dar atenção, pesquisar, esse diagnóstico é possível sim ser realizado aqui na nossa cidade. Tá certo. Doutor Caio, obrigado ao senhor pela sua participação aqui.
registrar aqui as referências do Josimar Sarmento e também da Cristina, né? Estão lhe elogiando, viu? Enquanto médico e pessoa também. Tá? Forte abraço. Até a próxima, viu? Até a próxima. Muito bem. Vê-lo em breve. Isso. A gente vai ter aqui a participação, né, da Andressa Flauzino. Eu vou até depois saber aqui se ela é parente, né, do vocalista do Jota Quest, o Rogério Flauzino. E ela também vai participar aqui com a gente no HST Saúde. Muda a imagem. Quem valoriza a vida, cuida bem de você e sua família, cuida bem. Tradição e estrutura pra cuidar bem. O Hospital Santa Terezinha tem tudo para cuidar bem de você, com qualidade e segurança. Se precisar, conte com a nossa credibilidade. Hospital Santa Terezinha, para cuidar bem de você. Valorizar a vida é cuidar bem. Muito bem, Andressa Flauzino. E aí? Bom dia, tudo bem? Bom dia, Levi. Bom dia a todos os ouvintes. É ou não é prima do Rogério Flauzino, lá de Minas não. Gerais? Felizmente não. Tá certo. A senhora trabalha como gestora de enfermagem no Hospital Santa Terezinha, né? Isso. Pronto. Aí eu anunciei aqui, já teve gente que perguntou o que é que faz aí a gestora de enfermagem do Hospital Santa Terezinha? Qual é a sua função, assim, especificamente falando? Ajuda, né? A administrar as equipes, orientar todo esse meio de gestão, né? Orientar as equipes, o que deve ser feito, se está precisando de alguma coisa, ajudar a resolver esse problema. Tá certo. Nesse mês que se celebra o Dia da Enfermagem, né? Foi essa semana, 12 de maio, de 12 né? a 20 de maio. Dia Mundial da Enfermagem, né? Isso. Parabéns a vocês que fazem esse excelente serviço, né? O que é que a senhora diria, assim, que existe hoje de maior desafio, né, para a profissão de vocês? Hoje em dia, o maior desafio que eu lido, né, que eu estou lidando, é na complexidade humana, né? São muitos profissionais que a gente trabalha e cada profissional tem um modo de trabalhar, tem um pensamento. Então, esse seria o maior desafio, né? Tá liderando uma equipe grande e tentando resolver, chegar a uma conclusão com todos, né? Sobre como trabalhar melhor, como liderar melhor a equipe. Certo, agora vamos para a parte boa. E a maior realização? A nossa realização, com certeza, é ver o bem-estar do paciente, né? O paciente chega com um quadro no hospital e a gente vê ele saindo do hospital bem, é a maior realização para todos nós. Tá certo. Assim, a enfermeira, né, o enfermeiro, a enfermagem tem um papel fundamental, né, no atendimento ao paciente pela equipe médica. Em muitas situações, vocês são os primeiros profissionais, né, a ter contato com o paciente, com os né? pacientes, né? A gente sempre está lá, frente a frente com o paciente, né? Qualquer intercorrência, a gente somos os primeiros a ver, né? E sempre está lá com o paciente em todos os casos. Acho que a maior situação, para aquele paciente que está enfermo, né, Andressa? Doutor, o soro está acabando, né? Está acabando. É bem comum a gente ouvir isso. Quais outras situações assim que são mais comuns no dia a dia, no trabalho que vocês prestam, no seu caso, especificamente lá no Hospital Santa Terezinha? Mais comum em relação ao quê, Levi? Ao atendimento, dia a dia, aquele paciente que está enfermo, está internado, enfim, os cuidados. Essa questão do soro que eu falei foi só um detalhe, mas são vários, né? São sim. São muitos detalhes, né? Mas o que a gente vê é que muitos pacientes, às vezes, eles precisam... Às vezes não é nem pela doença, às vezes eles só querem estar lá, ter um... Como é que eu posso dizer? Ter uma atenção. Só que às vezes desabafar, ter alguém para ouvir, né? Então, às vezes a gente chega para passar uma visita no quarto, eles passam meia hora só contando da vida e a gente vê que tem uma melhora só por ele ter desabafado. Aí vocês atuam até de certa forma como psicólogos, né? Isso, enfermagem engloba tudo ao redor. Não Tá é certo. só área técnica, né? Faz quanto tempo que a senhora trabalha no Santa Terezinha? Santa Terezinha só faz 5 meses. Chegou recentemente, Foi. né?
Muito bem. Andressa, obrigado a você, tá? Obrigada a todos. Forte abraço. Um forte abraço, até a próxima. Tá ok. E parabéns, tá? Mais uma vez, pela profissão que vocês exercem. Doutor Caio também, o nosso muito obrigado. O HST Saúde volta daqui a 15 dias, né? Daqui a 2 sextas-feiras, sob o patrocínio, claro, do Hospital Santa Terezinha. Você acompanhou aqui no Cidade Notícia da Líder FM o programa HST Saúde. HST Saúde. Para mais informações de saúde, bem-estar e qualidade de vida, siga o Instagram do Hospital Santa Terezinha, @hospitalsantaterezinha.oficial.